Olá, alunos, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade às nossas videoaulas. Essa é a quinta videoaula de biologia, cujo tema é células. Essa videoaula é voltada para os alunos do primeiro ano do ensino médio e do NEJA, tá bom? Vamos dar continuidade aí. Nas nossas videoaulas anteriores, nós falamos aí sobre as características dos seres vivos. E nós falamos que todo ser vivo é formado por célula, né? Célula é a menor unidade morfofisiológica dos seres vivos. Agora, para a formação da célula, para a formação dos seres vivos, para a formação da vida no planeta Terra, existe toda uma sequência lógica e de organização. Vocês sabiam? Esse quadrinho aí que vocês estão vendo do outro lado mostra para a gente claramente isso. Então, olha só, nós temos aqui o átomo. Ai, professor, eu não sei o que é átomo. Átomo é uma estrutura infinitamente pequena que forma a matéria. Tudo que existe no universo é formado por átomo, tá? O átomo, por sua vez, é formado por outras partículas, que nós chamamos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons têm carga negativa. Então, essas partículazinhas estão ali unidas, formam um átomo, que, por sua vez, forma tudo aquilo que nós chamamos de matéria, toda a matéria que existe no universo. Esses átomos, eles se reúnem para formarem a molécula. Então, por exemplo, a molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e por um átomo de oxigênio. Essas moléculas, por sua vez, se reúnem e formam as substâncias, por sua vez, se reúnem e formam as misturas, e as misturas vão formando aí orgânulos, organelas, que vão formar as células. Tá? Se for um organismo unicelular, né, é formado apenas por uma célula. Se não for um organismo unicelular, essas células se reúnem e vão formar o que nós chamamos de tecidos. Os tecidos, por sua vez, se reúnem e vão formar os órgãos. Os órgãos, por sua vez, vão formar os sistemas. Os sistemas vão formar um organismo completo, multicelular, enfim. Os organismos, por sua vez, da mesma espécie, vão formar uma população. O conjunto de populações vai formar o que nós chamamos de comunidade. E o conjunto de comunidades vai formar o que nós chamamos de ecossistema. E os ecossistemas vão formar o que nós chamamos de biosfera, toda a parte viva do nosso planeta. Tá? Então, reparem que a natureza tem essa lógica, essa sequência. A natureza tem uma organização muito inteligente e que eu acho que essa imagem, esse quadrinho didático, mostra isso muito bem para vocês. Bom, as células, elas podem ter tamanhos variados. Existem células macroscópicas, que são aquelas que a gente consegue enxergar com o olho nu, como, por exemplo, o ovo, e existem as células microscópicas, que são aquelas que a gente só consegue enxergar com auxílio do microscópio, né? Um exemplo são as células sanguíneas. As células, elas podem ter formas variadas. Existem células assim, que tem uma forma meio estrelar, né? Parece uma estrela. Existem células circulares, existem células mais alongadas, outras que parecem uns bastonetes. Dependendo da função da célula, em que tecido ela se encontra, ela vai ter essa morfologia variada. E essa morfologia ela não é por acaso, essa morfologia ela facilita o papel, o desempenho, a função da célula. Nós vamos ver isso com mais detalhes nas próximas videoaulas. E essa outra imagem aqui, que é desenhada, eu acho que ela mostra mais para a gente essa diversidade na morfologia, na forma das células. Tá ok? Bom, as células, né? Elas, quando vão formar organismos multicelulares, pluricelulares, elas se reúnem
para formarem os tecidos. E existem diversos tipos de tecidos com as mais diferentes funções, né? Então, por exemplo, temos o tecido epitelial, que forma a nossa pele, que separa o meio interior do exterior do nosso organismo. Existe o tecido nervoso, né, que funciona aí transmitindo os impulsos nervosos, né? Existe aí o tecido muscular, que é responsável pelas contrações, não é, do nosso organismo, enfim. E existe outras diversidades de tecidos encontrados nos seres humanos, nos animais, nas plantas, ok? Então, coloquem na cabecinha de vocês, as células vão se reunir e vão formar os tecidos. E esses tecidos têm funções variadas, com células de morfologias variadas. Como eu disse para vocês, dependendo da morfologia da célula, ela desempenha determinadas funções. Aquela forma da célula tem a ver com a função que ela desempenha com o tecido ao qual ela pertence. Bom, as células na natureza, elas podem ser procarióticas. O que são células procarióticas? São aquelas que não possuem núcleo. O que é cário? Cário é núcleo. O que é um núcleo, né? É uma estrutura ali na célula que envolve o material genético dela. Todo mundo aí deve ter aprendido assim na escola. A célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo, né? Na escola, lá no ensino fundamental, a gente sempre aprende isso. Só que existem células que não têm esse núcleo, como, por exemplo, as células das bactérias, que são formadas basicamente somente por membrana, citoplasma e o material genético, né? Que é o DNA, que vocês, né, vivem escutando aí também, né? Tem até o teste de DNA, enfim. O DNA dessa célula fica disperso no citoplasma, não tem um núcleo, uma membrana ali circulando, né? Formando ali um espaço que protege esse material genético. Não tem isso. Então, a célula procariótica, cário de núcleo e pró de antes. Então, antes de ter núcleo, não tem núcleo, tá? Célula procariótica não tem núcleo. Então, tem apenas membrana, citoplasma e um material genético aqui disperso. E as células também podem ser do tipo eucariótico, tá? Como, por exemplo, a célula dos animais. Nós, seres humanos, somos formados por células eucarióticas, células com núcleo, tá? Células com núcleo. Então, tá aqui o núcleo. E o nosso material genético fica aqui, protegido pelo núcleo. Então, ó, célula eucariótica, eu de próprio e cário de núcleo, tá? Olha aqui, ó. As células eucarióticas, elas têm também uma particularidade que as células procarióticas, aquelas que não têm núcleo, tá? Elas têm aqui uma particularidade. Que particularidade é essa? Ela possui organelas membranosas, tá? Então, as células eucarióticas, diferente das células procarióticas, possuem organelas membranosas, tá? Enquanto que as células procarióticas não possuem. Então, tem que ter isso em mente. E aqui eu mostro para vocês, ó, tem mitocôndria, tem retículo endoplasmático, tem peroxissomo, tem complexo de Golgi. Nós vamos falar aqui nessa videoaula de hoje superficialmente das funções de cada organelazinha dessa daí. Mas não vamos falar com detalhes. Os detalhes nós vamos ver em outras videoaulas, tá bom? Tá aqui, ó. Bom, as células eucarióticas, como eu disse para vocês, têm organelas intramembranosas, tem núcleo, que protege o material genético, e são, inclusive, bem maiores do que as células procarióticas. Isso é importante também saber, que existe essa diferença de tamanho. E como eu disse, cada organela dessa daí, né, tem uma função. Então, vamos ver, assim, eu vou tentar associar essas organelas com algumas partes do nosso corpo, com alguns órgãos do nosso corpo, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui o núcleo, né?
O núcleo que tem material genético, que é o que controla a célula. Então, eu diria para vocês que o núcleo, né, juntamente com o nucleolo, seria o que? A nossa cabeça, o nosso cérebro, tá? Então, vou dizer assim, que o núcleo é a cabeça e o nucleolo ali, o cérebro, só para facilitar. Então, é a parte da célula que comanda, né, todo o funcionamento dela. É que nem a gente, a nossa cabeça, o nosso cérebro que comanda todas as nossas funções, as nossas atividades, né? Enfim. Outra organela que eu quero falar aqui é essa aqui, ó, a mitocôndria. Olha aqui a mitocôndria. A mitocôndria, qual é a função dela? A função de respiração da célula. Então, imagine que a mitocôndria seja o nariz da célula. Claro que não funciona exatamente igual ao nosso nariz. Nós vamos ver isso nas nossas próximas videoaulas. Mas para vocês, né, irem memorizando com mais facilidade as funções das organelas celulares. Então, a mitocôndria é como se fosse o nosso nariz. Então, o núcleo, o cérebro, né, a cabeça aqui, né, o núcleo junto com o nucleolo, e a mitocôndria seria o que? O nosso nariz. Outra organela que eu quero falar aqui com vocês é do lisossomo. Olha aqui o lisossomo. O lisossomo é a organela que seria como se fosse o nosso estômago, tá? Ele é responsável pelo processo digestivo da célula. Outra organela que eu quero falar aqui com vocês, né, é do centríolo. Centríolo eu vou deixar para falar depois. É do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é como se fossem as nossas glândulas. As nossas glândulas, como por exemplo glândula salivar, né, o nosso fígado, o nosso pâncreas, né, as glândulas elas têm a função de produzir, né, substância. Então, o retículo endoplasmático granuloso seria como se fossem as nossas glândulas. Ele tem essa função de produzir substâncias, principalmente proteínas para as células. Esse retículo endoplasmático granuloso, ele tem o quê? Uma membrana e tem esses pontinhos pretos aqui em cima. Para que servem esses pontinhos pretos? Exatamente para produzir proteínas, tá? Aí vocês vão dizer assim, mas esses pontinhos pretos eu estou vendo também aqui, ó, em outras partes da célula. Então, esses pontinhos pretos nós chamamos de ribossomos e eles podem se encontrar na membrana do retículo endoplasmático granuloso, por isso esse nome granuloso, porque parece grânulos, né? E esses ribossomos também podem se encontrar no citoplasma da célula, né? Agora, os ribossomos que se encontram no retículo endoplasmático granuloso têm a função de produzir proteínas que vão ser exportadas, que vão ser colocadas para fora da célula. Então, por exemplo, a amilase salivar pitialina, que está aqui, né, na sua boca, né, que tem a ver com a nossa saliva, ela é produzida, essa amilase salivar pitialina, por células da sua boca, mais especificamente pelo retículo endoplasmático granuloso das células da sua boca, tá? Então, as proteínas, as substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso são produzidas para serem exportadas, para serem colocadas para fora da célula, tá? E são produzidas pelos ribossomos que estão nas paredes desse retículo endoplasmático granuloso. Já os ribossomos que estão aqui no citoplasma, que são esses pontinhos pretos que estão aqui no citoplasma, eles vão produzir substâncias, mas para permanecerem ali no interior da célula. Então, existe essa diferença aí. Temos também, ó, o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, né? Ele tem a membrana aqui, mas ele não tem os ribossomos grudados na sua membrana. E a função dele é diferente do retículo endoplasmático granuloso. A função dele é produzir o quê? Lipídios, quebrar algumas substâncias tóxicas dentro da célula também, tá? Então, temos aí esses dois tipos de retículo. Um que a gente chama de granuloso, porque tem os ribossomos na parede, e o outro que a gente chama de liso, que não tem esses ribossomos na parede e que
não vão produzir essas proteínas, vão produzir lipídios, quebrar substâncias tóxicas, enfim, tem funções diferentes. Outra organela que eu quero falar com vocês é essa vermelhinha aqui, ó, complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele tem a função de empacotar e exportar aquelas substâncias, aquelas proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso. Então, são funções diferentes. Então, o retículo endoplasmático granuloso produz lá as proteínas e elas vão ser empacotadas e exportadas, colocadas para fora, né, pelo retículo endoplasmático, pelo complexo de Golgi, tá? Então, desculpa, repetindo, o retículo endoplasmático granuloso produz proteínas, substâncias que vão ser enviadas, né, para o complexo de Golgi, que empacotam essas substâncias aí. O complexo de Golgi tem várias bolsinhas, né, que vão empacotar as substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso e depois isso vai ser jogado para fora aí da célula, tá bom? Então, gente, reparem aí, né, a diversidade de organelas que uma célula tem. Ainda que muitas sejam microscópicas, existe todo esse mundo dentro dela. Bom, o local onde essas organelas ficam na célula, nós chamamos de citoplasma. Tá? Então, o citoplasma é o local, né, é o compartimento da célula onde essas organelas se encontram. E a substância que fica ali, né, uma substância gelatinosa, que fica ali nesse citoplasma, uma substância gelatinosa coloidal, nós chamamos de hialoplasma. E envolvendo a célula, nós temos a membrana plasmática, tá bom? Então, tá aqui. Ai, professora, e aquele centríolo que você falou? Olha aqui os centríolos, ó. Os centríolos, né, são estruturas da célula que irão formar os cílios e flagelos. Cílios e flagelos são estruturinhas que eu vou mostrar mais à frente que permitem o deslocamento da célula. Falando assim de uma maneira muito vulgar, mas para vocês entenderem, né? Os cílios, os centríolos vão formar os rabinhos da célula. Vamos falar assim de maneira vulgar, que esses rabinhos nós chamamos de cílios ou flagelos. Algumas células, como por exemplo os espermatozoides, possuem aí aquele rabinho que nós chamamos de flagelo e que permite o deslocamento, né, dessa célula para o encontro com o óvulo, né, e dessa forma a fecundação ocorrer. Então, tá, isso aqui é a célula, tá? Independente da célula ser macroscópica ou microscópica, no seu interior existe essa diversidade aí de organelas. Esse aqui é um exemplo de célula eucariótica, aquela que tem núcleo animal. Existem também as células vegetais que também são eucarióticas, né? Ou seja, que possuem núcleo. As células vegetais, elas têm algumas estruturas que as células animais não têm, não possuem. Que estruturas são essas? O vacúolo, olha aqui o vacúolo. O vacúolo é uma organela que tem a função de acumular água, né, no interior das células da planta. Ninguém aqui vê planta com copo d'água, né? Então ela tem lá um vacúolo, né? Ela absorve água pela raiz e vai acumulando essa água no interior dos seus vacúolos, que ficam no interior de suas células. Outra estrutura que a célula vegetal tem, que a animal não tem, é a parede celular. Essa estrutura aqui, ó, parede celular, tá vendo? A parede celular ela é formada por uma substância que vocês com certeza já ouviram falar, que é a celulose. Inclusive, é a celulose que é responsável aí pela produção de papel que você escreve. Mas, enfim, a parede das células vegetais é formada por celulose e essa parede tem diversas funções aí na célula vegetal.
não deixar com que essa célula se fragmente, se ela ficar muito inchada de água, não é? Protege contra o ataque de herbívoros e de outros micro-organismos que tentam atacar a célula. Tá? Da sustentação, todo mundo vê o vegetal ali ereto, né? Por quê? Porque existe uma parede celular que é impregnada de celulose e de lignina, muitas vezes também, que faz com que essa célula, né, fique sustentada, né? Enfim, então a parede celular vai ter todas essas funções aí. As células dos vegetais têm essa estrutura parede celular, enquanto a célula animal não tem. Outra estrutura que a célula vegetal tem e a animal não tem é o cloroplasto, mais especificamente os plastos. Os plastos são organelas que têm a função ali de armazenar substâncias, tá? Como, por exemplo, o amiloplasto, que acumula amido, não é? E temos também o cloroplasto, que acumula clorofila. Agora, o cloroplasto, ele é um tipo de plástico e ele é especial e interessante, por quê? Porque é nele que ocorre a chamada fotossíntese, que nós vamos estudar mais à frente também. A fotossíntese é aquele processo, né, realizado pelos vegetais, em que eles produzem o seu próprio alimento utilizando a luz do sol. Nós vamos ver isso mais à frente numa outra aula, tá? Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês? Que as células vegetais têm várias organelas parecidas com as células animais, porém, existem algumas estruturas, algumas organelas que as células vegetais têm e as células animais não têm, tá? Como, por exemplo, o vacúolo, os plastos, né? Como, por exemplo, o cloroplasto e a parede celular. Existem outras organelas que eu não vou explicar com detalhes aqui nessa videoaula, mas vou explicar em outros, como, por exemplo, os glioxissomos, né? Que os vegetais têm e as células animais não têm. Os peroxissomos também, que as células animais têm e as células vegetais não têm, tá? Mas eu não vou falar muito sobre essas organelas aqui não. Aliás, eu só estou citando, mas não vou explicar com detalhes. A gente vai ver isso mais à frente, né? São organelas relacionadas aí com quebra de determinadas substâncias, tá? Então, eu vou conversar mais sobre isso lá na frente, nas próximas videoaulas, tá? Aqui é um pequeno slide, né, com uma comparação, mostrando para vocês aí as estruturas encontradas nas células animais e que não tem nas células vegetais, como, por exemplo, o lisossomo e o peroxissomo. Por que está em vermelho? Porque eu disse que eu vou falar sobre essas organelas numa próxima videoaula. E aqui nós temos a célula vegetal, né, que tem parede celular, vacúolo, plastos. A célula animal não tem, e os glioxissomos, que a célula animal também não tem, eu coloquei em vermelho porque eu vou explicar na próxima aula. E aí também quis colocar essa observação aqui, que diz o seguinte, ó, nas células de fungos complexos e plantas superiores, gimnospermas e angiospermas e nematóides, não existem centríolos. Lembram dos centríolos que eu disse que formava aí os flagelos, os cílios, né? Organiza também aí os cromossomos que vão participar, que tem a ver aí com a divisão celular. A gente vai conversar sobre isso mais à frente. Então, assim, o que é importante saber na videoaula de hoje? O que é importante saber? Que as células animais possuem lisossomos e peroxissomos que não estão presentes nas células vegetais. As células vegetais, por sua vez, possuem parede celular, vacúolos, plastos e glioxissomos que não estão presentes nas células animais. As outras organelas, como, por exemplo, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, não é? Essas outras organelas estão presentes em ambas as células.
tá? E é importante vocês saberem também essa questão dos centríolos, né? Que estão relacionados com a divisão celular, estão relacionados com a formação dos cílios e dos flagelos, que nós vamos ver mais à frente, tá? E que, assim, no caso das células de fungos complexos e de plantas superiores, e nos nematóides, esses centríolos não estão presentes. Estão presentes apenas nas células animais, tá bom? Então, esse recado eu queria passar. Aqui são duas células, uma animal e uma vegetal. Olha aqui que interessante, aqui já tem o flagelo, nessa célula animal tem o flagelo. E como eu disse para vocês, os centríolos é que são responsáveis pela formação do flagelo, que é aquele rabinho, né? Falando de uma linguagem simples, aquele rabinho que aparece ali nas células que permite o deslocamento delas, né? Não vão dizer aí, flagelo é o rabinho da célula, e a professora Sara falou isso, né? Isso eu estou falando aqui com uma linguagem simples para facilitar o processo aí de ensino-aprendizagem de vocês, tá? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Muito obrigada, estudem, vou passar exercícios lá na plataforma para vocês, tá? Qualquer dúvida, podem me contactar, que estou aí. Então, lembrem-se, temos aí as células procarióticas e as células eucarióticas. Células procarióticas não possuem núcleo, células eucarióticas possuem núcleo, possuem lá o seu material genético protegido pelo núcleo, tá? Dentro dessas células eucarióticas existem as organelas, que são estruturas membranosas. Essas organelas não existem nas células procarióticas. Quando a gente fala em célula eucariótica, existe a célula animal e a célula vegetal. Existem algumas estruturas membranosas na célula animal que não existem nas células vegetais e existem estruturas das células vegetais que não existem nas células animais, tá bom? É isso. Um beijo. Tchauzinho, gente.